Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aos nossos estudos às quintas-feiras. São os estudos do livro A Gênese, esse aqui, ó, o último livro da codificação espírita. A gente já há alguns anos nessa empreita, né, para estudar com calma, com tranquilidade. Entramos atualmente hoje no nosso capítulo 14, tá? Que é intitulado Os Fluidos. A gente está chegando de um capítulo longo, que foi o capítulo 13, falando sobre os caracteres dos milagres, e agora a gente atinge um outro patamar falando sobre os fluidos. Primeiramente, agradecendo a Jesus e pedindo o apoio de sempre para que a gente consiga transmitir a sua ideia, Senhor, através do Espírito de Verdade, através de Allan Kardec. Muito obrigado. Vamos lá, gente. O capítulo Os Fluidos começa com uma nota de rodapé, tá? Do editor, né? Que é uma nota do editor, em que diz assim: neste capítulo, Allan Kardec trata dos fluidos psíquicos ou espirituais. Então ele especifica bem. Não se fala aqui de coisas materiais e tangíveis para nós encarnados. Então ele não está falando dos fluidos, por exemplo, como água é considerado um fluido, né? Fluidos gasosos, por exemplo, como o oxigênio, o nitrogênio, não é disso. Ele está falando de fluidos mentais, né? São transformações do fluido cósmico universal que são movidos pelo nosso psiquismo, tá? Nós já falamos isso muitas vezes, em doutrina espírita a gente estuda muito bem essa questão dos fluidos, né? Os fluidos, eles podem ser percebidos, por exemplo, por médiuns videntes. Médiuns videntes, por exemplo, podem enxergar uma alma, uma pessoa, ou desencarnada ou encarnada, coberta, por exemplo, com um halo escuro, né? Fluidos escuros. Isso pode dar um entendimento que a pessoa vibra angústia, desespero, medo, né? Sensações nesse sentido. Ou um halo claro, brilhante, bonito, né? Pode-se dizer que ali existem fluidos ao contrário do primeiro exemplo que a gente trouxe. São fluidos benéficos, amorosos, né? Saudáveis e por aí vai. Ok? Continua o editor dizendo que, tendo a mesma origem que a matéria comum no fluido cósmico universal. Nós acabamos de dizer isso, né? O fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, é o que dá origem a tudo que seja matéria, né? Aquilo que nós conhecemos aqui no nosso meio, matéria tangível, como o nosso corpo físico, os livros, as mesas, as cadeiras, os carros, o ar, ou coisas intangíveis para a gente, coisas que não dá para a gente traçar paralelos, como, por exemplo, o pensamento, né? Os sentimentos, são todos fluidos que são emitidos e fazem e transformam esse fluido cósmico universal. Diz ainda que na época de Kardec, os físicos estudavam fluidos, à época de Kardec, século XVIII e XIX, com uma teoria chamada de fluidos imponderáveis, tá? Essas teorias dessa época de Kardec falava que, por exemplo, o fluido calorífero, que é o calor, ou elétrico, que vem, né, da força elétrica, da tomada elétrica, ou luminoso, que vem de uma lâmpada, de uma vela, por exemplo, ela emitia corpúsculos que não tinham peso, tá? Isso é uma outra situação, a gente não pode confundir o que Kardec está trazendo nesse capítulo, que são os fluidos mentais, né? Os fluidos psíquicos, tá? Então ele começa assim no capítulo 1. A ciência deu a chave dos milagres que derivam
mais particularmente do elemento material, porque o elemento material é o fluido cósmico universal, né? A origem de tudo é no fluido cósmico universal. Quer explicando-os, quer demonstrando sua impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Então, ele está fazendo uma recapitulação do que foi no capítulo anterior dos caracteres dos milagres, dizendo que, por conta de estudarmos aqui os milagres, né, através da chave, que é a doutrina espírita, compreendeu-se que milagres, em essência, não existem, né? Qualquer coisa que estiver fora da natureza não existe. Só existe o que é dentro da natureza, né? Então não existe nada sobrenatural. Mas os fenômenos nos quais o elemento espiritual é parte preponderante, não podendo ser explicados somente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Então, ele diz que o que para a gente é científico existe, mas aquilo que ainda não foi possível a ciência estudar, não é por esse motivo que isso não exista, ok? Basicamente foi isso. O fluido cósmico universal é a teoria do fluido cósmico universal. A gente diz teoria porque conhecemos os seus efeitos e por isso julgamos a causa. É assim que Kardec trabalhou na doutrina espírita. Por conta disso, o fluido cósmico universal, ele ainda não a ciência humana ainda não consegue demonstrá-lo positivamente com o que a gente tem desenvolvido, né? Já se fala, por exemplo, em matéria escura, né, que constitui 95% do espaço sideral, né, por exemplo, no espaço mesmo, né, entre os planetas, mas não chegou-se a conclusões ainda, porque a ciência não consegue compreender, né, esses fatos. Então, dividimos em ciência terrena e ciência espiritual. Ciência espiritual para tratar de assuntos dos espíritos, do espírito, as coisas imponderáveis para nós ainda. E a ciência material para tratar das coisas tangíveis, ok? Então, os fluidos psíquicos, né, eles são, ou espirituais, eles entram na questão da ciência espiritual, né? Como eles não são vistos pela ciência terrena, não é possível que ela emita pareceres a respeito dele. Até que um dia eles possam ser comprovados com o que a gente tem de recurso na Terra. Bom, diz assim uma outra nota do editor falando sobre os fluidos. Os fluidos psíquicos ou espirituais seriam, então, estados ainda mais sutis do fluido cósmico universal do que os fluidos imponderáveis então aceitos, na época de Kardec. Haveria então uma sequência de maior para menor sutileza. Então nós temos uma escala, né? Nós temos matéria comum, que são o que a gente pode tocar. Essa é a matéria comum. E os gases da atmosfera, que a gente já comprovou isso pela ciência terrena. Nós temos a matéria imponderável, que é aquilo que nós não conseguimos medir, mas a gente sabe que existe, ok? E temos a matéria psíquica, que essa nós conhecemos os efeitos, por isso que a gente julga as causas. Então, o assunto do nosso estudo que a gente começa nesse capítulo hoje é esse, tratar desse tipo de assunto. Bom, os fluidos, eles são operados, gente, pela nossa vontade. O homem, através da vontade, ele capitaliza os seus ganhos, né? Por quê? Porque é tudo um ir e vir. Não sei se vocês compreendem, mas vou tentar explicar um pouco melhor. Qualquer um de nós tem vontade, né? Imagina que eu tenha vontade, por exemplo, de sorvete, tá? Tá muito quente, tenho uma vontade de tomar sorvete. A minha vontade é sorvete, não tem outra coisa que substitua essa vontade. Então, a minha mente, ela cria aquele sorvete gostoso, né?
aquela vontade de me deliciar com aquela iguaria, um sorvete até de um determinado lugar, tal. Então, se eu criar uma ideia fixa, poderosa, motivada a respeito de querer tomar o sorvete, nenhum outro produto pode ser muito gostoso, como um suco, um açaí, ou qualquer coisa que substitua o sorvete. É um exemplo bem banal, mas só para entender. Nada vai de fato substituir para mim, porque eu fixei a minha vontade nesse aspecto. Então, a minha mente é tão poderosa nesse assunto que eu consigo até imaginar o gosto desse sorvete, a textura desse sorvete. Então, a nossa mente, ela tem esse impulso, né? Ela tem esse advento, essa característica, esse poder de criar sutilezas, né? Que são imagens, que são vibrações movimentadas pelos fluidos que a gente emite e são, para nós, invisíveis. Então eu crio esse halo. Se tivesse um espírito me olhando, capaz de enxergar aquilo que eu penso, o que ele veria? Um sorvete. Literalmente isso. É como se eu estivesse pensando só nisso. Me fixado nesse ponto. Entenderam? Então, esse é o nosso estudo que a gente inaugura hoje no capítulo. Tá bom? A gente vai andar um pouquinho mais devagar do que a gente tem andado, porque nós estamos chegando assim na reta final desse livro, né? O livro A Gênese, ele tem 18 capítulos. Hoje nós começamos o 14. Então nós temos 14, 15, 16, 17, 18. São mais 5 capítulos. E é muito importante a gente andar devagar para conseguir passar o que Kardec queria. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Beijos. Obrigado, pessoal.